Fala, Top Drivers! O segmento de sedãs médios, infelizmente no Brasil, tem tido cada vez uma busca menor, né? Porque é um segmento que está dando espaço, assim como o dos hatchbacks deu, para os SUVs compactos. Porém, felizmente, nós ainda temos alguns players importantes representando esse estilo de carroceria, essa parte aí do mercado. E hoje, então, a gente vai fazer um comparativo dos principais para a gente entender qual que é a situação deles e qual que é a versão aí de cada um que mais está valendo a pena, beleza? Então, para esse super comparativo, eu trouxe aqui o Civic EX, porque muita gente vai lá no meu Instagram, quando eu abro a caixinha de pergunta, cara, a primeira pergunta que vem é: Civic tá valendo a pena? Tem muita gente perguntando sobre Civic, tá? E eu não trouxe o Cruze aqui porque é um carro que está saindo de linha muito em breve. Embora ele tenha atributos que façam com que ele esteja aqui, achei melhor manter 3 dessa vez, tá? Mas, de novo, botei o Civic EX, já vou falar sobre o preço deles, tá? Trouxe aqui o Corolla GLI e trouxe aqui o Arizo 6 Pro. Por que eu escolhi essas versões se o Arizo 6 Pro ele chegou para competir com o Corolla XEI? Porque o Arizo 6 Pro ele veio com o preço de lançamento. Já vou falar daqui a pouquinho de preços. Mas então são esses 3 carros. São esses 3 sedãs médios, um da Honda, um da Toyota e um da Caoa Chery, que a gente vai desvendar alguns pontos sobre eles hoje aqui, com várias informações de medidas, de ficha técnica, de percepção dirigindo os carros, e ao final eu vou fazer uma conclusão bem objetiva aqui com vocês, dando lá a nota para eles, entre evitar, considerar, pôr na lista e comprar, beleza? Então vamos lá. Galera, primeiramente então falando dos preços de cada um desses carros para vocês entenderem o porquê que eles foram trazidos aqui hoje. Primeiro de tudo, o Civic vem na versão EX. Por que a versão EX? Só para vocês saberem, o Civic tem a LX, que está 120 e poucos mil, tem a Sport, que está 128 mil, e tem a EX, que é uma abaixo da EXL. Tá? Então o Civic tem várias versões, tem 5 versões, e a EX que a gente trouxe tem um preço de R$ 133.200, o que eu acredito que é um preço bem competitivo. O outro carro que eu trouxe é o Arizo 6 Pro, recém-lançado. Eu trouxe o Pro porque eu acredito que ele é a novidade e deve ter deixado mais curiosidade agora para vocês. E recentemente eu tive a oportunidade de testá-lo a fundo numa estrada, participei do lançamento do carro, então eu estou bem afiado aqui sobre o Arizo 6 Pro. O Arizo 6 Pro tem um preço de lançamento de R$ 134.990. Então sim, ele no seu preço de lançamento, no seu preço promocional, ele já está acima do Civic LX, do Civic Sport e do Civic EX. Mas a gente vai entender nas entregas aqui o porquê, porque ele tem uma proposta de ser mais completo que o Arizo 6 GSX, ok? Então R$ 134.990 é o preço de lançamento do Arizo 6 Pro. Dito isso, mesmo que o preço de tabela dele seja de R$ 139.990 e que eu veja muita gente comparando ele com o Corolla XEI, o Corolla XEI, pessoal, ele tem um preço a partir de R$ 142 mil. Então ele ia destoar muito se ele fosse trazido aqui. Eu acho que não faz sentido trazer ele ainda. Vamos deixar para comparar o Arizo 6 Pro com o Corolla XEI quando o preço dele de fato for atualizado. A gente aqui no canal pensa no teu bolso, então além de eu ser detalhista a ponto de olhar o preço exato de tabela de cada um dos carros, cada uma das versões, eu analiso também para ti a questão de descontos, da realidade do carro em relação à tabela. Ou seja, eu busco para as pessoas diariamente o melhor negócio na região delas. Ou seja, eu tenho inúmeras tabelas aqui com dados do mercado, com informações transacionais que permitem que a minha recomendação seja muito assertiva aqui para vocês, certo? Mas é claro, eu não exponho isso aqui abertamente nos vídeos, porém você tem a chance de ser selecionado para um auxílio 100% gratuito, no qual você vai receber propostas das melhores concessionárias aí da sua região e ainda vai ter acesso a um atendimento personalizado para te ajudar a escolher o modelo que combina mais contigo, com o teu caso, e a proposta que faz mais sentido, porque carro é produto e é também negócio. Então eu estou 100% com vocês nessa. Beleza? Se inscreve no link se quiser ter a chance de ser selecionado. E fica ligado aqui no Top Drive
clica aí no like para levantar o hype aqui desse vídeo e nos acompanha sempre, beleza? Se não está inscrito ainda, se inscreve. Mas vamos lá. Então, o Corolla XEI ele iria destoar muito em preço em relação ao Civic EX e em relação ao Arizo 6 Pro atualmente. Eu sei que o preço de tabela do Arizo 6 Pro de R$ 139.990, ele encosta ali no Corolla XEI. Mas eu acho que esse 134.990 ele tá ali bem no limbo, porque ele fica 2.000 acima da versão de entrada do Corolla. E se for considerar o preço oficial de tabela, depois dessa questão promocional, ele fica 2.000 abaixo da versão XEI do Corolla. E, acredita em mim, existe uma diferença muito grande do Corolla GLI para o Corolla XEI, e é por isso que eu acho que merece ter duas brigas diferentes. Uma para agora, considerando esse preço, e uma para depois. Então, vamos focar no agora. Sendo assim, o Corolla trazido é o GLI, que tem um preço de tabela de R$ 132.890. Então sim, o Arizo 6 Pro ele ficou um pouco acima aqui na precificação nesse comparativo, certo? Porque senão ele ia ter que brigar com Corolla XEI e Civic EXL. E aí é outro tipo de briga, tá? Isso aí é para outro vídeo. Agora vamos focar aqui. Mas tem um detalhe que eu percebi. Se você coloca uma cor metálica no seu Corolla, ele passa para 134.840 e fica ali, ó, pau a pau com o Arizo 6 Pro. É uma pena que no lançamento aqui do Arizo 6 Pro, diferente de como era no Tigo 8 há um tempo atrás, agora a pintura é cobrada. Então a gente achava que ia ser exatamente o mesmo preço, mas daí se tu colocar a metálica também no Arizo 6 Pro, ele passa ali para 136.290. Vocês estão vendo todos esses dados aqui na tela. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte: Honda e Toyota, muito provavelmente quase impossível de ter desconto. Então o valor de tabela ele é mais fixo. Já na Caoa Chery eu acredito que tu consiga algum desconto. Então na prática, galera, esses carros aí eu imagino que eles saiam tudo mais ou menos do mesmo preço. Falando agora de motorização, o Civic EX, qual que é o motor? 2.0 aspirado de 155 cavalos e 19.5 kg de torque. É o menor torque dos três e além disso o câmbio dele é um câmbio CVT de 7 marchas, que eu já testei e eu acho que é um CVT dos três aqui, os três têm câmbio CVT, tá? Eu acho que é o câmbio CVT mais anestesiado, eu acho que é o câmbio CVT que menos traz prazer ao volante. E é um carro também que é importante a gente comentar que é o mais pesado dos três. Ele tem 1.700 kg, enquanto que o Arizo 6 Pro tem menos de 1.400 e o Corolla tem 1.400 kg. Então dá uma diferença aí, pô, 300 kg é bastante coisa. Mas é claro, o Civic é um carro bem imponente. Nós vamos falar de medidas, de dimensões daqui a pouquinho. O Corolla GLI então tem um motor 2.0 aspirado de 177 cavalos e 21.4 kg de torque, ou seja, exatamente o mesmo torque do Arizo 6 Pro e um câmbio CVT de 10 marchas, que é legal esse câmbio, ele empurra bem. Eu, inclusive, quando eu testei o Corolla Cross, eu achei que o Corolla Cross ele anda muito bem. E por último, nós temos o Arizo 6 Pro, que é o único turbo aqui dessa galera, motor 1.5 turbo que nós já conhecemos de 150 cavalos e 21.4 kg de torque. Mesmo torque do Corolla, maior que o torque do Civic, menos potência que o Corolla, porém motor turbo, certo? Falando aqui em 0 a 100, pessoal, o Civic é o mais lento deles, faz em mais de 10 segundos, o Corolla faz ali em 9.8, 9.7, com certeza é um carro rápido, e o Arizo 6 Pro também é um carro rápido que faz abaixo de 10 segundos. Já testei isso aí na prática, porque vocês sabem, eu já rodei 1.000 km com o Arizo 6 GSX, que é a versão mais de entrada do Arizo 6 e que tem a mesma mecânica desse aí que a gente trouxe para vocês. Já que falamos então de motorização, vamos falar agora de consumo. Em relação ao consumo, o Arizo 6 Pro faz na cidade 11, na estrada 13.3. O Corolla faz na cidade 11.6 e na estrada 13.9. E o Civic, é o mais gastão, fazendo 10.5 na cidade e 13 na estrada. E falando agora de dimensões, o Arizo 6 Pro é o maior dos três. Em termos de comprimento, ele tem 4,67 m. O Corolla XEI tem 4,63 e o Civic tem 4,64. Em largura, o Arizo 6 Pro também é o maior. Ele tem 1,81 de largura, enquanto que o Corolla XEI tem 1,78 e o Civic tem 1,79. Mas a gente sabe que tamanho não é documento.
Além disso, Arizo 6 Pro em altura também é o maior. Ele tem 1,49, enquanto que Corolla XEI tem 1,45, e eu acho bonito o Corolla XEI baixinho, né? E o Civic me impressionou, tem 1,43, é bastante diferença, né? 1,43 eu não imaginava que o Civic era tão baixo, mas ele tem aquele estilão dele, né, de carro mais esportivo no visual, tanto é que tem muita gente que é muito fã do Civic, né? Teve um caso de um selecionado na lista de ajuda, grande Lucas, aí se tu tiver assistindo, eu tentei de tudo convencer ele a pegar outros carros, ele queria porque queria o Civic, né? E eu entendo que tem uma galera que é muito fã de Honda, muito fã do Civic também. Entre eixos agora, a Arizo 6 Pro tem 2,65, Corolla XEI e Civic tem 2,70. Capacidade do porta-malas. Porta-malas do Arizo 6 Pro é disparado o maior. Enquanto o do Corolla tem 470 litros, o do Arizo 6 Pro tem 570 litros. E o do Civic também é grande, tem 519 litros. Com relação à segurança, todos eles têm controle de estabilidade, controle de tração, todos eles têm aqueles recursos aí que são esperados, né, nesse segmento. E Civic e Arizo 6 Pro tem 6 airbags, Corolla tem 7 airbags, então não dá aí para definir nenhuma diferença absurda entre eles, como foi lá no comparativo dos hatches, né, que a gente foi descobrir que o Argo tinha 2 airbags e tu pagava R$ 3.600 para botar mais 2. Aquilo lá foi um absurdo, mas aqui não, pessoal, tá bem parelho. Vamos falar então agora de preços das revisões. Beleza, preço das revisões agora dos carros, pessoal. O Arizo 6 Pro, a primeira R$ 552, o Corolla XEI a primeira R$ 445 e o Civic R$ 382. Mas isso aí é uma pegadinha, porque quando soma, tá, o total do valor das revisões até 60 mil quilômetros, a ordem se inverte, ou seja, a primeira revisão do Arizo 6 Pro ela é mais cara que a do Corolla e mais cara que a do Civic. A do Civic é a mais barata. E aí tu pensa, pô, o Civic é baratinho de manter, né? Quanto soma as revisões do Civic até os 60 mil quilômetros, tu chega no total de R$ 5.571. Quanto soma o total do Corolla, tu chega em R$ 4.620. E no Arizo 6 Pro, R$ 4.548. Então, basicamente, o Civic destoa, é o mais caro aí nas revisões. A Honda é conhecida por cobrar bastante das revisões. E Corolla e Arizo 6 Pro estão basicamente aí empatados em valores de revisões. Bom, pessoal, até aí tudo bem. Agora chegou a hora que eu gosto mais, que é a hora da análise, é a hora da gente sair dessa coisa de ficha técnica, de falar número e focar no que interessa, que é a realidade, é o teste, é como funcionam as coisas. E aí eu quero pontuar alguns detalhes aqui. É bizarro olhar o Corolla com o seu freio de mão totalmente manual. É o único dos três que tem freio de mão manual. E diga-se de passagem, é um freio de mão horrível, como vocês podem ver aí na foto, para um sedã médio que tem a pegada aí de ser um pouco, né, mais executivo, aí um pouco mais luxuoso. Além disso, o Corolla tem ar-condicionado manual na versão GLI. E é por isso que eu digo que eu acho que a Caoa Chery deveria pegar e focar assim, ó, em esmigalhar esse Corolla aí. Por quê? Porque daí sim fica muito evidente a diferença, né? Claro que no XEI a gente vai fazer o comparativo depois, mas daí ele já é bem mais completo. Ele vem com roda 17, ele vem com banco de couro, ele vem com área digital, ele muda o esquema. O Corolla GLI é um que tu entra e tu fica assim, caraca, que simples que é esse carro, né? Então assim, vocês estão vendo aí na foto, né? Olhem o que é aquela tela. A tela multimídia ela é a mesma em todas as versões do Corolla. Olhem o que é esse quadro de instrumentos. É um quadro de instrumentos muito simples, que assim, se não estivesse olhando para esse painel, tu diria que é de uma geração antiga do Corolla. O volante é muito simples, então ele tem um ótimo acabamento. É um baita carro, não me entendam errado. É um baita carro, é um carro com encaixes bons, é um carro muito durável, é um carro que ele é renomado no mercado, ele é um carro extremamente respeitado. Quem entende de carro sabe que Corolla não estraga nunca, não estraga nunca. Mas pessoal, tudo tem um limite, né? Eu acho que os 132 mil
mais a cor, né, que vai ir para 134.840 do Corolla, nessa GLI, fica muito claro que a diferença ela fica no perfil da pessoa. A pessoa ela tem que fazer um trade-off ali entre o nome Corolla, que todo mundo fica, nossa, é Corolla, né? E ver o seu dinheiro sendo mais valorizado, né? Então, o interior do Corolla GLI é muito simples mesmo, pessoal. Me desculpem, mas é a área de bolinha e digo mais, é a sensação que eu fico quando eu entro lá num Corolla Cross, porque eu vejo o mesmo desenho de painel, na verdade o Corolla Cross até com umas mancadas maiores, como por exemplo o freio de mão no pé, como um acabamento que é pior do que o do Corolla, mas é um carro top, é um carro que tem suspensão traseira multilink, ele é um carro legal, tá? Ele tem um motor que anda muito bem, ele tem um câmbio que responde muito bem, mas uma multimídia que é ruinzinha, pessoal, que o sistema de som, tanto a operação quanto a qualidade sonora do negócio é complicado. É complicado, tá? E olhando a GLI isso fica mais escancarado, porque o X aí ele já passa assim uma percepção de carro mais premium. Aqui no GLI o negócio fica mais escancarado. Só que o Arizo 6 Pro ele vai aumentar o preço, ele vai ficar muito mais caro do que o Corolla GLI. E em breve a gente não vai mais poder comparar eles diretamente. E ainda, quando você tiver o preço do Arizo 6 Pro, o oficial, né? E for colocar a cor dele, que o cinza é o mais bonito de todos, disparado, ele vai passar de 140 mil e ele vai encostar no preço do Corolla XEI. Mas isso fica para um outro momento aqui do canal. Agora a gente está diante aqui, eu estou olhando aqui para a foto do Corolla GLI e é o seguinte, tu tem que estar realmente apaixonado pelo nome Corolla para ir reto lá no Corolla GLI, tá? Ou tu tem que ter um baita negócio. E é isso que eu acho que inclusive a Caoa Chery deveria focar em fazer, né? Eles estão se posicionando aí no mercado, estão com lançamentos fera chegando, para seguir aí o legado do Dr. Carlos, que era uma pessoa extremamente negociadora, para fazer negócio, botava carro na rua, aceitava às vezes até, como é que diziam, fazia tudo que é tipo de negociata. Eu acho que tem que ser apegada, sabe? Porque daí as pessoas elas vão começar a entender carro é produto e é negócio. Se estiver entregando produto e também negócio, vai acabar com essa história aí de Corolla não se mexer, de Corolla ficar nessa. Mas o que é legal do Corolla? 7 airbags, pedal shift e um mercado excepcional depois. Agora falando um pouquinho do Arizo 6 Pro. Bom, o Arizo 6 Pro ele tem um interior, como vocês viram no teste, que é tipo um Audi A7, um interior top. O quadro de instrumentos digital dele melhorou demais, ficou muito legal aquele quadro de instrumentos. Lembra um pouco os de Audi, é um quadro de instrumento digital diferente dos outros modelos, diferente do Tiggo 8, diferente do Tiggo 3X, porque tu consegue ver os grafismos, e eu gosto muito disso. Ele foge daquela história de tipo de 208, tipo do Tiggo 8, que tu tem umas rodinhas, né? E ele passa a ter a opção de tu ter o digital, mas um digital super claro ali para ti. Então eu gostei demais, achei que ficou muito bonito. Acabamento, percepção interna do carro, farol full LED, né, o único que tem o farol full LED. A traseira do carro ficou bonita demais, luz interna em LED dentro do carro, volante com base achatada, couro, console central elevado. Cara, é assim, quando tu entra no Corolla GLI e aí tu vai para o Arizo 6 Pro, quando tu olha para o Arizo 6 Pro, tu nem cogita aquele carro sem banco de couro. Que não é só banco de couro, é um banco de couro com um formato muito fera. Então, eu acho bem bacana, sim, a percepção de cabine interna do Arizo 6 Pro. Eu já gostava do Arizo 6 e gosto ainda mais do Arizo 6 Pro, tá? A questão de produto é inegável, tem que ver só a questão de negócio ali, tá? E aí a gente tem por último então o Civic, que é um carro que tem um baita acabamento também, tem todos os méritos do Corolla. Aliás, eu não sei porque o pessoal valoriza tanto mais o Corolla, porque o Civic ele tem essa questão de ser inquebrável, de ser muito durável, de ser muito confiável, assim como o Corolla. Mas o Civic tem um detalhe, né? Ele tem aquele câmbio CVT que é muito manco e além disso ele é um carro que vai nos abandonar, ele vai trocar total. Lá fora já existe outro modelo, então aqui está sendo vendido um modelo antigo, ele vai parar de ser produzido no Brasil e isso me preocupa. Então pessoal, vamos para a conclusão agora. Entre evitar, considerar, pôr na lista e comprar, vamos classificar os carros aqui agora.
Corolla GLI, entre evitar, considerar, pôr na lista e comprar, onde é que ele fica? Ele fica em considerar. Ele deve ser considerado por você que é amante do Toyota Corolla, que adora o carro, que quer ficar com o carro 10 anos, que não quer nunca ter que levar o carro em uma concessionária para fazer aí algum tipo de reparo ou coisa do tipo, porque é o carro que realmente essa é a pegada dele, tá? Mas é considerar, pessoal, não vai ser pôr na lista. Pôr na lista é acima de considerar, lembrando, né? É um carro que deve ser lembrado. E aqui está o Top Drive lembrando desse carro para você, né? Quando você lembrar ele, você olha esse vídeo aqui de novo, tá? Então ele fica em considerar. O Civic, eu ia dizer para vocês, eu ia ser ousado aqui no Civic, eu ia ser bem ousado. E eu ia dizer para vocês que o Civic é um carro evitar. Por que eu ia dizer evitar? Porque ele vai mudar completamente. Ele é o mesmo projeto desde 2016. Quando o Corolla chegou, o novo Corolla chegou, o Civic já ficou com cara de velho. A gente tem um comparativo aqui no canal de anos atrás, lá de 2017, que já era o novo Civic com o Corolla. E eu lembro naquela época o Corolla já tinha um câmbio CVT mais esperto que o do Civic. Ele melhorou ainda mais. Então ficou destoante, eles seguraram demais o Civic. Então eu ia classificar ele como evitar. E por que eu não classifiquei ele como evitar? Porque eu fiquei impressionado, isso é verdade, eu fiquei impressionado com os preços do carro. O Sport a 128 mil eu não achei caro, não achei tão caro, 128 no Civic Sport, eu achei que era mais. O LX por 120 quanto? Deixa eu até conferir. O LX por 120 e poucos eu também não achei caro, né? Então é um carro que eu achei que ele estaria mais caro e pelo visto a Honda está reconhecendo que ele está saindo, que ele está indo embora, que o público, que o povo brasileiro se deu conta disso. Então ele não aumentou tanto o preço. É claro que o Touring está muito caro, o Touring está absurdamente caro, eu não recomendaria o Touring, mas estamos falando aqui do Civic EX e eu achei que tem um preço bom. Porém, isso não nos tira aí o fato de que ele vai realmente sair do mercado. Então, eu consideraria ele, na verdade eu já falei, né? Eu colocaria ele como considerar. É um carro que deve ser lembrado, mas vamos lá. Eu, Vitor, não compraria o Civic e não compraria o Corolla. E aí o Arizo 6 Pro, onde é que eu colocaria ele? Entre evitar, considerar, pôr na lista e comprar. Arizo 6 Pro deve ser colocado como pôr na lista. Ele é um dos 3 carros que você deve buscar se você está pensando em um sedã médio. Ah, Vitor, mas cara, que bizarro isso aí, que hipocrisia, porque tu tá falando que ele se classifica entre os 3 carros. E aqui tu tem os 3 principais. Se a gente já sabe que vai ser Corolla, Civic e Arizo 6 Pro, por que não estão todos então como pôr na lista? Porque o pôr na lista, ele vai inclusive no detalhe da versão, pessoal. Então aqui é, pôr na lista é o Arizo 6 Pro. Pode ser o Corolla? Pode, mas vai ser outra versão. Pode ser o Civic? Não sei se pode. Né? Assim, ele estar entre os 3 melhores não significa que tenha 3 melhores. Pode ser que tenha só 2 melhores. Então, o Arizo 6 Pro, ele é pôr na lista. Os demais, na minha opinião, é considerar. Isso não quer dizer que ele é superior ou inferior em questão de produto. A gente está aqui analisando produto e mercado ao mesmo tempo. Eu, Vitor, entre esses 3, se eu tivesse que comprar um sedã médio, eu compraria o Arizo 6 Pro, mas isso é uma questão de opinião minha. Opinião minha. Eu sei que tem gente que prefere Civic, eu sei que tem gente que prefere Corolla, e eu acho que pode ser bem interessante também. Eu estou aqui para analisar para vocês de um jeito imparcial, por isso que eu falei, é a minha percepção, não é uma verdade absoluta para todo mundo, beleza? Agora, eu acho que é uma boa estratégia, quando eu vejo assim a foto deles por dentro, eu acho que é uma boa estratégia da Caoa Chery mirar nesse Corolla GLI aí, ó, e metralhar, porque Civic vai cair fora, Corolla GLI vai ficar ali com preço fixo, porque eles não fazem desconto, vem aí a Caoa Chery, bota um desconto nesse carro, e aí eles vão se dar bem. Tá? Então não esquece, se tu quer o melhor negócio em qualquer carro aí do mercado, seja sedã médio, seja hatchback compacto, seja SUV compacto, SUV médio, te inscreve no link da descrição desse vídeo. Inclusive
Deixa eu fazer um parênteses aqui muito importante, galera. Vocês estão vendo aqui comparativos que vão no detalhe nas coisas, tá? Mas lembrem-se, na hora de fazer esse comparativo, na hora de definir quem está comparando com quem, eu faço inclusive conta para ver quanto que varia de um preço para o outro. E diferente do passado, o Top Drive não é mais um canal que fala assim, é tudo na faixa dos 130, é tudo competindo. Não. Eu tomei o cuidado de ver quanto que é o preço de cada um desses 3 modelos, configurado, com cor, sem cor. Eu fiquei na dúvida se eu colocava o XEI, o GLI, eu calculei a diferença para mais, para menos de cada um, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas recomendações, elas estão atreladas à precificação do momento. Pode ser que alguma dessas 3 montadoras altere a sua precificação, e isso pode sim alterar a recomendação. Via de regra, Honda e Toyota são difíceis de negócio, então eu acho que é improvável que tenha um bom desconto. Porém, tem coisa que é a concessionária fazendo negócio e tem coisa que é a montadora definindo o preço do carro. Alguma delas aí pode alterar o preço significativamente e mudar a recomendação. Isso acontece com qualquer montadora. E em qualquer recomendação aqui do canal, vocês precisam ter isso em mente. A alteração de preço que acontece hoje em dia quase todos os meses altera a recomendação, certo? Então, o que quer dizer? Quer dizer que é muito difícil eu bater o martelo sem saber o negócio da pessoa, sem saber qual que é a tua região, para saber qual que é o valor naquele dia, naquele exato momento de cada uma das opções que tu está olhando, seja somente entre sedãs ou até sedã versus um SUV. Então já comenta aí, inclusive, se tu gostaria de um tipo de comparativo desses aí entre carros de diferentes categorias. E lembre-se, eu só consigo ajudar se a gente tem as tuas propostas na mão. Então, se inscreve na lista ali porque eu consigo primeiro as propostas e vendo as propostas, a gente vai saber exatamente qual que é o melhor negócio com objetividade, assertividade, algo que vocês só conseguem acompanhando aqui esses vídeos. Beleza? Então tamo junto, até a próxima, me segue lá no Instagram, @VitorPiccoli, eu fiz uma live essa semana mesmo com o Jorge Moraes, foi muito legal. Segue também, que eu acho que tu já segue, né? O canal Top Drive, que é onde a gente coloca lá notícias diariamente. Beleza? Feito, tamo junto, até a próxima, tchau!